E aí galera, beleza? Vamos continuar aí as nossas reflexões, fazer uma série aqui sobre a história do Brasil, tentar ser o mais rápido possível e trazer os pontos mais importantes, né? A história do Brasil é gigantesca, a história do Brasil não começa em 1500, em 1500 começa a história do Brasil encontrado, descoberto, invadido, conquistado, sei lá, usa o termo que você quiser aí, por Portugal, mas a gente sabe que o Brasil tem uma história anterior com os povos originários, né? Essa terra de Pindorama. Mas, pensando aí o Brasil a partir de 1500, nós temos um processo histórico bem interessante que nós podemos refletir até culminar nos processos de revolução, nos processos de independência, de república, enfim. Toda essa estrutura da história do Brasil a gente vai tentar dar uma passada rápida. Então, eu sou o professor Gerry e espero contribuir aí um pouco nesse diálogo com vocês. Então, vamos pensar um pouco o seguinte. 1500, ok, Portugal chega aqui, os portugueses aqui aportam, olham a terra, se encantam com algumas coisas, acham algumas coisas interessantes. Pero Vaz de Caminha logo vai fazer um documento histórico importante, que é a carta que ele vai mandar depois para o rei de Portugal. No entanto, os portugueses não se deparam com uma realidade que eles se apetecem assim no primeiro momento, ou seja, que eles falam, nossa, era isso que nós queríamos. De modo geral, eles procuravam outras coisas, mas aqui encontraram o pau-brasil como uma forma ainda de tirar algum benefício desta terra. E aí começa aquela prática conhecida como extrativismo, né? Essa colonização extrativista, ainda não tão assim forte esse processo de colonização, podemos dizer assim, ainda um processo mais lento de extração do pau-brasil, a prática do escambo com alguns povos originários, dos quais Portugal se aproxima mais, né? Mas esse processo aí, ele é lento, Portugal não tem tanto interesse pela terra, né? Embora já tenha sido feito lá o Tratado de Tordesilhas, toda essa questão já de divisão das terras a oeste, né, com a Espanha. Mas beleza, Portugal vai deixando aqui a terra de lado. Até que alguma coisa provoca a atenção de Portugal, e essa coisa é a ideia da França de tentar ocupar a terra, de tentar dominar o Brasil, e todo o movimento da França de interesse pela terra, óbvio. A França não participa do Tratado de Tordesilhas, a França precisa de terra também, e aí então vê nessa terra, no Brasil, uma possibilidade. Frente a isso, Portugal então começa a repensar um pouco a terra encontrada, e aí sim se inicia de uma forma mais sistemática o processo de colonização e exploração do Brasil, sobretudo por meio da criação das capitanias hereditárias, tendo a primeira capitania sido criada em 1534. As capitanias basicamente vão fatiar o Brasil na horizontal, e aí Portugal vai oferecer essas fatias da terra a portugueses que estavam ali com condições complicadas, sem grana, enfim, com dívidas. E esse grupo vem para o Brasil como donatários, como aqueles que dariam continuidade de forma hereditária à terra, mas que deveriam aí prestar contas à coroa portuguesa, que deveriam respeitar o pacto colonial, né? Ou seja, o exclusivo colonial com Portugal, que não deveria ter um diálogo ou trocas sem autorização de Portugal entre as capitanias. Na real, as capitanias então não vão dar muito certo, vai haver aí uma grande crise nesse processo. Apenas a capitania de Pernambuco, a de São Vicente,
que vão aí se desenvolver, que vão crescer, que vão ter muita força. Então Portugal vai adotar outro sistema de gestão do Brasil, que é o sistema de governo geral, e aí vai ser implantado o governo geral. O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Esse processo todo vai então organizando essas províncias, essas capitanias que vão virando províncias, que depois vão virar os estados do Brasil. E aí a prática de exploração da terra continua, né? Então, o pau-brasil, um momento aí as plantations, né? A plantation da cana-de-açúcar. Então, a questão da escravidão no Brasil, os humanos escravizados no Brasil, trazidos forçados das várias Áfricas, né? E que aqui são colocados numa condição terrível de exploração do corpo, da existência, da negação da cultura. E aí isso depois a gente sabe vai culminar historicamente até hoje no Brasil com o racismo, com a desigualdade social, com a exclusão social, enfim. Toda essa questão aí que a gente tem que relacionar, porque história não é só decorar datas, ficar preso ao passado sem uma capacidade de fazer uma análise do que o passado impacta no hoje, né? Aliás, um hoje que aí nós estamos vivendo uma conjuntura mundial de pandemia, e quando a gente pega para fazer uma análise histórica, quantas pandemias já não passamos, né? Pan, essa ideia de totalidade, demia de demos, de povo, então pandemia é algo que atinge a todos os povos. Bom, mas voltando aqui, nós temos esse processo de colonização do Brasil, que é um processo de colonização mais de exploração, não é um processo de formação, de criação de uma nação, enfim. Nesse movimento aí, nesse período do Brasil colônia, nós vamos ter aí várias revoltas, que são as revoltas do período colonial. Essas revoltas do período colonial, elas são importantíssimas para que a gente possa compreender o seguinte: não há uma passividade no Brasil, há movimentos, há questionamentos, há então, de certa maneira, práticas de resistência aos processos de dominação e colonização. Claro que com muita dificuldade, claro que a gente vai ver que essas revoltas não lograram resultados tão positivos, porém fazem parte do processo que vai culminar depois com a independência do Brasil, né? Então, quando a gente diz Brasil uma viagem, é porque tudo está ali meio que ligado, né? Não dá para fazer uma história do Brasil solta. A vinda da família real, que é muito importante do ponto de vista da abertura dos portos, de começar a construir uma ideia aí de uma possibilidade de fato de um país autônomo, enfim. A vinda da família real, que é um contexto também bem interessante, né? Se assim como lá no começo as capitanias surgem por uma pressão da França, que queria conquistar a terra, então Portugal vai se organizar para tentar manter essa terra, a vinda da família real também está ligada com a França, né? Sobretudo por conta lá dos movimentos e da conjuntura da Revolução Francesa de 1789, de todas as disputas e todo o processo histórico que culmina na grande disputa de girondinos e jacobinos, que por sua vez vai culminar aí esse processo todo com o golpe do 18 Brumário, feito por Napoleão Bonaparte, que tem lá, eu brinco, né? Não sei se essa piada é engraçada ainda, mas brinca de Pink o cérebro, querendo conquistar o mundo, dominar o mundo. E aí, nesse movimento todo, ele vai ter a grande inimiga de Napoleão, que é a Inglaterra, que por sua vez é aliada de Portugal. Por ser aliada de Portugal, então Portugal acaba se tornando inimigo da Inglaterra. E Napoleão ele vem conquistando, conquista a Espanha, e ele vem ali para sentido chegar a Portugal com seu exército. Então a família real ela acaba procurando um movimento de fuga, né? Então a fuga da família real e a consequência, a chegada dessa família real ao Brasil, o estabelecimento dessa família real ao Brasil, no Rio de Janeiro,
e o desenvolvimento do Rio de Janeiro em vários aspectos, mas sobretudo o que nos interessa aí, com a vinda da família real, é o fim do monopólio metropolitano. Porque logo quando Dom Pedro II chega ao Brasil, lá em Salvador, ele já vai assinar um decreto fazendo a abertura dos portos. Os portos brasileiros das províncias, eles só tinham permissão de fazer comércio com Portugal, e Portugal depois distribuía para Angola, e Angola poderia fazer esse movimento triangular, mas ficava nesse ciclo. Não podia se ter um negócio direto, por exemplo, com a Inglaterra, né? Ou com algum outro país ali da região, sei lá, Espanha, enfim. Era tudo centralizado na coroa. Então, o fim do monopólio comercial, metropolitano, exclusivo, ou pacto colonial, que se dá com a abertura dos portos, vai ser algo fundamental aí para o desenvolvimento do comércio do Brasil, mas também para os interesses dos comerciantes, que agora têm autonomia para os seus negócios, para as suas práticas, para os seus comércios. Bom, aqui temos uma linha do tempo que eu peguei do Leonidas Felipe, que é bem interessante. Então coloca esses processos, né? Então, a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, a chegada, o descobrimento do Brasil, o início da colonização aí com as capitanias, né? A primeira de 1534, a exploração da cana-de-açúcar, do ouro, né? Que vai ser descoberto em Minas, o início do governo geral, a vinda da família real e depois todo o restante do processo histórico até o hoje aqui, né? Que o autor traz é 2016, né? Mas aí continua, né? A história do Brasil está aí, né? A gente sabe que uma história complexa, uma conjuntura complexa. Então, ainda retomando algumas questões sobre as revoltas que a gente vai chamar de revoltas nativistas, revoltas coloniais nativistas. Então, como eu disse, é muito importante, né, pegar um pouco essas revoltas e falar delas. Vamos aqui começar com a revolta de Beckman, que vai acontecer na região do Maranhão. Bem simples, hein, gente? É o seguinte, na região do Maranhão chegavam poucos humanos escravizados. E essa região aqui havia as fazendas jesuíticas, que para eles, os povos originários poderiam trabalhar. Os irmãos Beckman eram senhores de engenho e começaram a ficar insatisfeitos com a presença dos jesuítas ali, com aqueles povos originários trabalhando para os jesuítas e eles ali dependendo de mão de obra escrava que não chegava e, portanto, a produção da cana ficava mais cara. A ideia deles então, vamos lutar contra os jesuítas, vamos tomar esses povos originários e ter neles o trabalho escravo. Isso é feito, mas a coroa portuguesa vai intervir aí, punindo. Os irmãos Beckman são condenados à morte, alguns são exilados, outros perdem até mesmo a terra, que a coroa não queria que se espalhasse pelo Brasil essas revoltas. Outro ponto interessante, vamos pegar aqui a Guerra dos Emboabas, que vai acontecer na região de Minas Gerais, obviamente por causa do ouro, que os bandeirantes... No entanto, os portugueses que lá estão dizem que o ouro é deles e começa uma briga entre esses grupos para saber de quem é o ouro, de quem não é o ouro. A corte vai mais uma vez fazer uma intervenção, apoiando aí, obviamente, os portugueses. Os bandeirantes começam a migrar então para a região de Goiás, que também eles vão aqui nessa região encontrar ouro, enfim. Outra revolta importante é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates acontece na região de Pernambuco, sempre Pernambuco na história do Brasil. Né? Pernambuco merece uma aula só sobre Pernambuco, quem sabe, eu não monte. Se a galera pedir aí eu monto. Então, Pernambuco tem uma história belíssima, né? Então vale a pena explorar bastante. Mas a Guerra dos Mascates, mascate quer dizer vendedor, comerciante, de porta em porta, né? Então a Guerra dos Mascates, ela tem uma característica muito bacana. Assim, ela se dá num conflito entre Olinda e Recife.
Na região de Olinda viviam os senhores de engenho, donos de grandes propriedades de terra, e na região de Recife viviam os comerciantes, grande parte portugueses. Então a coroa vai elevar Recife à vila. Então Recife passa a ter a mesma condição que Olinda, de vila, de autonomia, de independência. Isso incomoda demais os senhores de engenho da região de Pernambuco, que viviam em Olinda, e vai surgir um conflito entre esses dois grupos, né? Guerra, mortes, enfim. E aí a coroa portuguesa vai intervir mais uma vez em favor dos portugueses. A revolta de Vila Rica é muito bacana. Podemos dizer assim que a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos é a irmã mais nova daquilo que seria a Inconfidência Mineira depois. Só que talvez aqui um pouquinho mais efetiva. Então, o que acontece naquela região? Portugal queria controlar o ouro, cobrar o imposto, enfim, o quinto. Só que como que eu controlo o ouro? Os mineradores estão ali e tal, pega a pepita de ouro, põe nele do dente, põe nele do santo do pau oco, engole, sei lá, rala o ouro, para tentar não cair no controle da coroa. Então a coroa portuguesa ela vai adotar, além dos impostos, a criação das casas de fundição. É isso, fundição, ouviu direito, né? Então, o que são essas casas de fundição? Bem simples. Então, o ouro que era extraído pelos mineradores eram mandados a essas casas de fundição. Nessas casas de fundição, esse ouro era fundido, derretido e transformados em lingotes. Parece uma língua mesmo, lingotes de ouro recebiam selo da coroa, né? Tornando esse ouro válido, né? Podia ser comercializado. E quem fosse pego com ouro em pó ou alguma coisa que não fosse válida com esse selo, poderia ser punido, preso, enfim, pagar multas. Então, qual que é a ideia da galera de Filipe dos Santos, dos mineradores? Bom, o nosso problema é a casa de fundição, então vamos destruir as casas de fundição. Então eles se articulam para tentar fazer esse movimento, mas assim, uma ou outra casa foi destruída, mas de modo geral o grupo é denunciado, alguém vai lá, mete um X9, dedura os caras e aí Filipe dos Santos é condenado à morte, enforcado, enfim. Então é uma revolta aí bem interessante de ser estudada. Veja que até agora nenhuma tem objetivo separatista, de separar com a coroa. São interesses mais particulares, por isso nativistas. Temos aqui também um movimento importantíssimo que são os quilombos, o Quilombo dos Palmares, que a gente pode explorar também numa outra aula. Eu quero trabalhar aí o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, pode ser que eu faça um vídeo sobre esse livro e outras leituras importantes aí, mas isso depois. Bom, aqui a gente entra nas revoltas separatistas. Então aqui nós temos, né, imagens para ficar mais visual, né? Então aqui Tiradentes, aquela imagem clássica que ele é associado com a figura de Jesus Cristo, a bandeira dos Inconfidentes, Libertas Quaeseratamen, liberdade ainda que tardia. Então, algumas características básicas da Inconfidência ou da Conjuração Mineira. Primeiro, assim, tem um caráter mais elitista. A Inconfidência Mineira quer sim a separação da coroa, tem a ideia de criar uma república ali na região de Minas, mas não tem característica abolicionista, não tem muita participação popular e não se efetiva, assim, não acontece de fato, porque eles são dedurados por Silvério dos Reis, né? São entregues os conjurados na visão de quem está no movimento, ou inconfidentes na visão da coroa, que entende essa galera como não confiável, por isso inconfidência ou conjuração, né? Essa distinção das palavras que a gente pode usar, né, para falar ou inconfidência mineira ou conjuração mineira. Então eles são dedurados. A grande questão também que eles tinham ali de crítica era a cobrança do quinto e da derrama, que era aquela complementação ao valor fixo do quinto. Então
Então, no dia da derrama, eles fariam o movimento, mas como foram traídos, a coroa suspende o dia da derrama, e ao suspender o dia da derrama, não acontece, digamos assim, né, a revolta, porque eles são presos, né? Então, Tiradentes, por exemplo, ele vai ficar em julgamento durante 3 anos, né? Então, de 1789 até 1792, quando ele vai ser condenado então a ser enforcado, esquartejado, e os pedaços do seu corpo, né, deixados assim na estrada que ia do Rio até Minas Gerais para servir de exemplo. Do outro lado aqui nós temos a Conjuração Baiana de 1798. Essa já com caráter mais popular, abolicionista, embora ambas estejam arraigadas nos ideais iluministas da Revolução Francesa, a baiana ela é mais, vou usar esse termo, não gosto muito, mas mais radical nessa proposta. E aí então você vai ter 4 nomes que praticamente são esquecidos na história: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que aí são mártires dessa Conjuração Baiana, né, que tem aí nessa bandeira a representação bem forte da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da criação de uma república para todos. Também foi reprimida, duramente reprimida, embora tenha conseguido fazer algumas coisas, alguns movimentos, e assim, pouco lembrada na história. E aqui eu coloco uma charge do livro do Novaes e Lobo, que é a História do Brasil para Principiantes. É um livro bem bacana, assim, porque são várias charges com textos curtos, fazendo uma retomada da história do Brasil. Vale muito a pena dar uma lida e pesquisar esse livro. Então aqui vai dizer assim, ó, por que os nomes desses inconfidentes não ficaram conhecidos? E a resposta, porque era tudo povão, ou seja, não era elite, não era um grupo de brancos, eram negros, não vão virar herói da pátria, e até porque a Conjuração Mineira Baiana, por ser tão assim mais dura, mais radical, talvez não serviria tanto de exemplo como a Inconfidência Mineira e como Tiradentes vai virar mito depois da independência e da proclamação, ou golpe da proclamação da República no Brasil. Então, bem interessante essa imagem aí para a gente pensar um pouquinho como a história ela pode ser contada de várias formas e lembrada da forma que aquele que tem mais poder tem interesse. Aqui um recorte rápido da vinda da família real para o Brasil. Então, o que nos interessa em síntese aqui é que a família real vem, é uma correria danada, parte da corte vem, parte não vem, enfim. Mas chegando aqui, né, a corte vai ter que se adaptar à realidade do Brasil, né? Nem todos gostavam, como por exemplo Carlota Joaquina, que detestava o Brasil, mas Dom João parece que gostava um pouco, e aí eles vão ficando aqui no Brasil. Dom Pedro I, que vai então ser um nome importante na história do Brasil, no primeiro reinado, na independência, e esse texto aqui que vai fazer uma síntese bacana dizendo que, olha, a vinda da corte transforma a condição econômica brasileira. Por quê? Porque cai o pacto colonial e agora o Brasil tem liberdade de comércio. Isso é muito interessante para os comerciantes, né? Porque agora eles têm liberdade de fazer o livre comércio, de barganhar, de brigar por preço. E é óbvio, gente, uma vez que você tem autonomia, você não quer voltar mais a não ter autonomia. Sobretudo os comerciantes brasileiros, que lá na frente vão gritar para que Dom Pedro I fique, para que o Brasil construa sua independência contra aquilo que queriam os comerciantes portugueses, que não buscavam tanto a independência do Brasil. A revolta liberal do Porto, ela é algo assim fundamental, porque o que acontece? Dom João VI está no Brasil, Napoleão já tinha sido preso, já tinha perdido seu poder,
E aí as cortes portuguesas, as elites portuguesas restabelecem a corte, as cortes portuguesas, e aí nesse movimento eles vão fazer uma revolução, a Revolta Liberal do Porto, a de 1820, que para o Brasil é importante em função de potencializar a deflagração da independência do Brasil, e porque a tese dos caras lá em Portugal era a volta de Dom João VI, porque eles não aceitavam mais ser comandados pela colônia. Veja, Portugal era comandado pela colônia, e essa colônia já não era mais uma colônia, porque já era um Reino Unido em 1815, então eles têm aí a ideia de que Dom João VI volte para Portugal, e que a partir daí Dom João VI e Portugal recolonize o Brasil, né? E isso aí vai impactar no movimento de independência. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele deixa Dom Pedro, mas logo Dom Pedro é chamado pelas cortes também. Só que Dom Pedro ele vai aceitar um pedido de grupos liberais do Brasil, da maçonaria, de grupos assim que queriam manter essa autonomia brasileira, e ele não volta para Portugal. São coletadas 8.000 assinaturas, quer dizer, ele rejeita a ordem, e aí vai ter o famoso dia do fico, né, que a gente celebra no dia 9 de janeiro. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. E isso aí vai gerar um impacto tremendo, porque à medida que ele se compromete a ficar no Brasil, vai haver uma retaliação por parte da corte portuguesa, suspensão de pagamentos aí dos rendimentos destinados a Dom Pedro. E, por conseguinte, foi um movimento responsável praticamente pela independência política do Brasil, né? Então aqui a gente começa já a desenhar esse movimento de independência. Veja, então tem um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Por isso que nessa aula eu estou aí demandando mais tempo de vocês, né? Uma aula um pouco maior, mais comprida, mas depois você fatia, vai ouvindo aos poucos, não precisa ouvir tudo de uma vez, tá ligado? É assim, é gradual a vida, né? Daqui a pouco eu vou falar de uns livros aí que você pode ler também. Independência do Brasil implicou autonomia política e reformas moderadas na ordem social decorrentes do novo status político. Sim, existiram mudanças moderadas, muitas coisas continuaram iguais. O Brasil se torna independente, mas ele é uma monarquia, continua governado por um português, é uma monarquia entre várias repúblicas. É um país que ainda mantém escravidão, um sistema terrível, que vai durar até 1888, que é um absurdo, historicamente falando, um dos piores pecados sociais que a humanidade já teve. Então, existiram algumas mudanças, sim, mas moderadas, né? E aqui duas imagens aí representando essa ideia do patriotismo, da memória do dia 7 de setembro. Beleza, gente? A gente fecha aqui nesse ponto. Aí na nossa próxima conversa a gente vai falar do Brasil Império, né? Como se dá esse primeiro reinado, quais são os desafios, o que Dom Pedro I vai enfrentar, como foi a sua ascensão e como foi a sua queda. Lembrando que eu nem falei, né, do Independência ou Morte, lá do dia 7 de setembro de 1822. Então, eu recomendo que você também pesquise mais coisas sobre isso. E aí, para ir fechando a nossa conversa, vou pegar aqui dois livros que eu acho que assim, vale muito a pena ter para consulta quem curte história. Então, este livro aqui, que é um clássico, História do Brasil, do Boris Fausto. Então, é um livro bem didático, assim, ele segue na ordem cronológica, são textos pequenos, cheio de detalhes interessantes, né? Então vale muito a pena aí quem puder adquirir, fazer a leitura do texto, tá ok? Um outro livro bacana, deixa eu ver se eu não vou derrubar tudo aqui, pronto, é este, né? Este livro aqui, ó, Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. Então, a narrativa deste livro é muito gostosa.
Então é como se, você imagina, o Brasil falando sobre ele mesmo, pelo menos essa análise que eu faço. Então as autoras, de uma forma muito gostosa, vão escrevendo e vão colocando o Brasil como uma personagem e o que vai acontecendo, o que vai formando essa personagem. Então aí tem caráteres, acho que é isso que fala. Bom, tem características aqui, narrativas muito ricas, uso de muitas imagens bacanas, resgate da cultura, as análises que são feitas dos documentos históricos, enfim, vale muito a pena a leitura deste livro, né? Recomendo. E é isso aí, galera. Falei aí 30 minutos, peço desculpas, mas a história do Brasil é assim, né? A gente vai tornando o conteúdo cada vez mais complexo. Abraço, se cuida e até mais.